Segunda-feira e eu já gostaria de desejar a todos uma ótima semana, cheia de grandes realizações e prosperidade. E ontem, no dia 15 de março, nós finalmente tivemos as manifestações favoráveis em favor do presidente Jair Bolsonaro e também para fazer pressão no Congresso, no STF, no Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e também no Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Foram manifestações de apoio a Bolsonaro e o próprio presidente, contrariando todas as recomendações, participou dessas manifestações. No início, essas manifestações diziam que elas eram golpistas, que lembravam muito o movimento que antecedeu 1964, o golpe militar. No início, o Bolsonaro havia divulgado vídeos a respeito dessa manifestação, causando revolta de muitas pessoas, e Bolsonaro precisava que as pessoas fossem até essas manifestações, ele precisava que as manifestações tivessem um grande número de pessoas, porque era necessário para coletar assinaturas para o Aliança pelo Brasil, o partido de Bolsonaro. Até o presente momento, a Aliança pelo Brasil não conseguiu coletar as assinaturas necessárias para que ele pudesse ser viável para as eleições municipais desse ano, as eleições de 2020. Um partido, para conseguir ser regularizado, são necessárias em torno de 500 mil assinaturas espalhadas pelos estados do nosso país. Só que como uma assinatura pode ter um problema, pode ter algum tipo de equívoco, muitas pessoas dizem que são necessárias, na verdade, o dobro, ou seja, 1 milhão de assinaturas. E Bolsonaro estava longe de conseguir esse número, então ele precisava que as pessoas fossem até as manifestações para conseguir colher essas assinaturas e também fazer uma pressão no legislativo. Por conta do coronavírus, na última quinta-feira, Bolsonaro ele apareceu em uma live juntamente com o Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde. Ambos estavam de máscara e Bolsonaro disse que as manifestações elas precisariam ser adiadas por conta do coronavírus. Mas muitos de seus apoiadores insistiram nas manifestações e compareceram em 229 cidades, segundo aqui a reportagem da UOL, para manifestar o seu apoio ao presidente. E em Brasília, Bolsonaro foi até os manifestantes conversar e dar o seu showzinho particular. Vestindo uma camisa branca da seleção brasileira, Bolsonaro interagiu, tirou fotos, apertou a mão das pessoas e chutou até mesmo um boneco do ex-presidente Lula que estava vestido de presidiário. Então Bolsonaro fez ali o seu show que ele estava habituado. E quem eram as pessoas que compareceram às manifestações de ontem? São o núcleo mais fanático do bolsonarismo. São os bolsonaristas ou os bolsominions. Podemos dizer que aquela parcela dos 30% que apoia Bolsonaro que é mais fiel. Dentro desses 30%, nós temos esse núcleo de bolsonaristas que são absurdamente fiéis ao presidente. E é claro que o Bolsonaro, que ele se reunindo em grandes aglomerações, é algo irresponsável, porque nós estamos vendo vários eventos, shows sendo cancelados em torno do nosso país para evitar aglomerações. E por quê? Porque quando você tem uma aglomeração muito grande de pessoas, você acaba propiciando a transmissão do vírus. É um vírus que tem uma letalidade baixa nas pessoas mais jovens, entretanto ele pode causar muitos estragos na população mais velha. Pessoas com mais de 60, principalmente com mais de 80 anos, têm uma taxa de mortalidade em torno ali dos 15%. Então é um número relativamente alto. E os sistemas de saúde, eles não estão preparados para uma pandemia desse tamanho. Nós podemos fazer medidas preventivas, mas quando uma quantidade muito grande de pessoas acabam adoecendo ao mesmo tempo por conta de uma pandemia, os sistemas de saúde eles ficam sobrecarregados, tanto os públicos quanto os privados. Então isso acaba afetando de um modo ainda mais negativo a sociedade e também a economia. Como nós estamos vendo, muitos problemas econômicos em decorrência da pandemia que está se instaurando. Pessoas receosas em saírem nas ruas, pessoas receosas em comprar os seus produtos e assim todo o mercado fica receoso e acaba havendo uma recessão por conta disso tudo. Mas Bolsonaro parece que não está preocupado. Ele parece viver em um mundo paralelo no qual não existe o coronavírus, no qual não existe crise econômica, no qual não existe nada a não ser o seu próprio pensamento e o pensamento dos seus eleitores mais fiéis. Por isso que Bolsonaro vai até os eleitores. E ele pode ir até os seus eleitores, ir até os seus apoiadores, porque nós vivemos em uma democracia. Não há nada de antidemocrático no Bolsonaro interagir com as pessoas,
ter até mesmo o risco dele passar o coronavírus para essas pessoas, porque ele estava com o Fábio Weingarten. Fábio Weingarten, o secretário da SECOM, está com coronavírus, testou positivo para coronavírus. E mesmo que não haja sintomas, o Bolsonaro pode sim estar infectado. Então, ao interagir com as pessoas, apertar a mão daquelas pessoas, o presidente pode ter colocado a vida delas em risco e a vida de outras pessoas em risco, porque ele é um paciente que precisava estar em quarentena, porque ele tem a suspeita de estar com o vírus. O primeiro teste deu negativo, mas ele pode estar no período que o vírus pode ainda se manifestar. Então ele colocou a vida das pessoas em risco, mas ele pode fazer porque nós estamos em um ambiente democrático. A grande questão, e perceba que os atos de Bolsonaro, eles são atos que ferem a República, porque ele desconsidera uma indicação das agências, dos órgãos competentes a respeito disso, mas principalmente do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde falou para evitar aglomerações, o próprio Ministério da Saúde falou com o seu porta-voz, o Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, na quinta-feira, durante live de Bolsonaro, para evitar aglomerações. Bolsonaro desconsidera as suas próprias recomendações, as próprias recomendações de seu ministério e vai até a população, colocando a vida daquelas pessoas em risco. É um atentado contra a República. Isso que o Bolsonaro fez, não contra a democracia, mas contra a República. Só que o Bolsonaro precisa fazer esse show para mostrar que ele é autêntico, para mostrar que ele é corajoso, mas principalmente porque ele precisa do apoio dessas pessoas. Ele precisa do apoio dos bolsonaristas, ele precisa do apoio dos bolsominions para manter esse núcleo duro, esse núcleo coeso e esse núcleo indivisível. Porque caso contrário, o presidente se enfraquece. E com os resultados econômicos recentes que nós estamos tendo, possivelmente 2020 vai ser um ano também ruim para a economia, a pressão em cima de Bolsonaro acaba aumentando demais. Porque se Paulo Guedes cair, seja demitido por Bolsonaro ou até mesmo por uma exoneração, ele mesmo pedir a sua demissão, no caso, né? Bolsonaro fica muito exposto, porque ele perde hoje o seu principal escudo protetor quando os assuntos são assuntos econômicos. Gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal, compartilhasse esse vídeo, traga mais pessoas aqui para a nossa comunidade de reflexão. Me siga também nas outras redes sociais. A rede social do Passarinho é @profileoficial e a rede social da Maquininha Fotográfica é canal Profiléu.